Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula. E dentro desse conteúdo, né, de espaço agrário, a gente vai entender nessa aula a reforma agrária. Nós vamos compreender a reforma agrária no Brasil, tá? Para a gente tirar esse estigma que reforma agrária ou o MST tem, né, completo de desvantagens, tá bom? Então vamos para a aula. Vamos lá. A reforma agrária é uma lei, uma constituição, está na Constituição Federal, de direito a terras. E isso, principalmente no Brasil, é muito polêmico, muito polêmico. Nós precisamos entender que, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não descobriram a América, né? Eles invadiram a América. Nós tínhamos aqui os indígenas, que já viviam aqui. Muita história, todos nós sabemos disso. E aí, onde eu quero chegar com isso? Chegaram aqui e falaram, nossa, quanta terra, né? Vamos pegar essas terras. Aí, exemplo, eram 3 famílias, dividiram entre si essas terras, e aí foram passando gerações, cada um teve 10 filhos, outro 15, dividiu entre eles, e assim foi. Então, com isso, nós temos no Brasil uma grande quantidade de terra desde esse processo de colonização, tá? Grande propriedade de terra em poucas mãos. Então, eu tenho pessoas que têm poucas pessoas que têm uma grande parte dessas propriedades e uma menor quantidade sem nada. É assim a vida, né? E é o capitalismo que está aí. Então, pós-ditadura militar, o que acontece? Foram levantados movimentos, ações, isso vem desde a Revolução Francesa, pelo direito à terra. Do mesmo jeito que a gente tem direito à educação, do mesmo jeito que nós temos direito à saúde, do mesmo jeito que nós temos direito à moradia, nós temos o direito à terra. Todos nós temos o direito à terra, tá, gente? Todos nós, é um direito nosso. E aí, começou a se levantar os movimentos, um deles foi o MST, que lá na frente eu vou falar, e virou-se uma lei na Constituição Federal, que também está num slide mais à frente, para que as pessoas tivessem o direito às terras, mas tem as ressalvas. E para não esquecer, a gente precisa pensar que, se é antigo, se nós temos ali grandes que herdaram isso, né? Essas pessoas que têm essas grandes propriedades, essas pessoas são senadores, deputados, galera do STF, ministros, né? Eles estão, quando nós prestarmos atenção, tem muita questão no jornal fala bancada ruralista. Então nós temos dentro da política uma bancada ruralista fortíssima, né? Até porque o Brasil por muitos anos foi um Brasil muito rural, né? Então a gente tem essa bancada ruralista. O que é que isso acontece? Quando nós temos uma bancada que quer continuar tendo as suas muitas terras em poucas mãos e não quer ceder para o direito de terra, né? Quando a gente pensa sobre o MST é isso, é baderneiro, quer tomar a terra dos outros. Não é bem assim, tá? Nós vamos ver mais pra frente que tem algumas ressalvas para que essas outras pessoas tenham direito à terra. Só que quando chega lá os processos, né, a bancada ruralista tá lá e raramente essa lei é infringida, tá? Eles não cumprem, não fazem o que tem que ser feito. Acho que eu já tenho até a resposta de uma das nossas questões, tá? Se isso fosse eficaz, se essa lei fosse eficaz, nós teríamos uma distribuição de terra menos desigual. Aí eu trouxe aqui para vocês o conceito, né? Reforma agrária é o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, agrária ou de terras em um estado. Quando há concentração de terras na mão de uma pessoa ou poucas pessoas, porque muita gente por muito tempo compravam as terras e não faziam nada nelas para poder gerar lucro futuramente, para aumentar o valor. Isso acontece muito. Compro um imóvel, vamos dar um exemplo assim, mais próximo da nossa realidade. Eu compro um imóvel lá num bairro que está começando agora, que não tem nada, e eu comprei esse imóvel, vou esperar ele
crescer ali aquela região para supervalorizar para eu poder vender. Então isso acontece muito. E essas terras que eles têm não são exploradas, não são completamente exploradas. Então nós precisamos. Então essas propriedades de terra que não são, né, usadas devidamente, que eles estão aguardando para essa supervalorização, faz com que tenha essa reforma agrária, tá? Aqui é uma imagem, né, de um assentamento do MST, do MLT, onde as pessoas vão atrás dessas terras. Por quê? Como eles compram para supervalorizar, ou não uso tudo, quando o MST, a reforma agrária a gente tem terras, essas terras são improdutivas, não estou produzindo, não estou gerando economia, não tem nada das minhas terras, estão lá, a terra está lá, é a mesma coisa de um lote abandonado, né? Então, quando isso acontece, o MST entra, na verdade o INCRA informa, aí entra com ações que vai para o Senado, onde está a bancada ruralista, onde acontece. E aí, eles solicitam que essa terra seja redistribuída. Nesse caso, quando é caso de grandes taxamentos de impostos que não foram pagos, quando de algum criminoso, que diga grandes proprietários de terra, hoje ele está preso, ele perde porque ele fez parte do crime. Então, não é assim, eu tenho minha fazenda, o MST vai vir e vai tomar conta. Não, são terras improdutivas. As pessoas têm muita terra, não são redistribuídas, não se usam, ou espera supervalorizar, ou não faz nada. Tem tanta coisa que não consegue usufruir daquilo ali, ou não pagou os impostos e deve o Estado. Então, quando acontece isso, é quando que tem essa redistribuição, isso é lei, está na Constituição, mais à frente eu não lembro qual slide eu coloquei, que faz essa redistribuição, tá? Olha só, os latifúndios fazem com que a terra não tenha seu valor social cumprido, porque a terra está aí para ser plantada, para ser usada. A desigualdade social servirá apenas como fonte de enriquecimento para especuladores de imóveis, igual eu falei sobre a supervalorização. A reforma agrária visa, em sua essência, a uma distribuição fundiária mais justa, que contemple os agricultores menores e menos poderosos que, em geral, e praticam a agricultura e a pecuária familiar. Então, o direito à terra é um direito de todos. A reforma agrária tem um papel essencialmente social, porém os movimentos de luta pela posse de terra no Brasil vêm agindo em muitos casos de maneira agressiva, o que tem dificultado o processo. Além disso, não ganha opinião pública. Então, a gente tem a impressão que é muito agressivo, que é uma luta, mas não. O lugar que mais se mata indígenas, quilombolas, pessoas dos movimentos sociais é no Brasil, onde as terras são vendidas ou tomadas de posse de uma maneira errada, né, sem ser daquilo ali. Então a gente tem ali os capatazes, nossa, tentei lembrar esse nome quando eu estava na aula aqui no presencial, os capatazes dos grandes latifundiários que matam esses líderes dos movimentos, que exterminam comunidades indígenas e quilombolas, que ateiam fogo para que a possa expandir seu território. Nós temos um caso, não é caso de MST, mas é muito importante, do delegado Valdir, que ele fez uma lei para aumentar, né, ali o acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, para poder continuar com a agricultura. Então, eles querem expandir, querem diminuir uma reserva ambiental importantíssima para o nosso cerrado, para poder expandir com o agronegócio, né? Então, aqui a gente tem isso. Outra coisa importante é que esses movimentos não são movimentos baderneiros, são extremamente organizados. Nós temos o MST, que tem o INCRA, o órgão regulamentador da reforma agrária, o INCRA. Então, a gente tem ali o MST que cadastra essas pessoas que necessitam, que precisam viver da terra, principalmente por causa do êxodo rural. Nós também temos o MLT, o movimento de luta pela terra. E essa bandeira do MST vermelha, esse vermelho não representa partido, ele representa todo o sangue derramado durante o movimento de luta até se instituir, né, e ficar hoje tão conhecido. Então o MST, esse vermelho da bandeira é isso, mostra o sangue derramado do povo
Como eu disse, tá aqui o slide que mostra, né, na Constituição Federal a reforma agrária. Compete à União desapropriar, artigo 184, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será prevista em lei. Então, nós temos aqui, né, uma lei que ampara a reforma agrária, uma lei que ampara essa distribuição de terras, principalmente quando elas estão sendo inutilizadas, tá? E para nós finalizarmos essa aula, né, eu trouxe aqui 3 imagens para que a gente perca de vez esse estereótipo, né, da reforma agrária, que é um bando de gente à toa, querendo terras que têm propriedades. Não se esqueçam, né, a bancada ruralista está lá no Congresso, onde os projetos muitas vezes não são aprovados como deveriam, e eles querem terras para produzir, né, a gente for pegar esse contexto histórico, nós conseguimos perceber que a terra que as pessoas querem é para produzir, né? Olha só, trouxe essa imagem, terra para produzir comida, não deserto verde, porque são muitas propriedades de terra que estão sendo ali sem produtividade. E aqui é uma outra imagem, cadê o laser? Aqui é uma outra imagem, né, que vem desde a época da Revolução Francesa, como está lá no texto do PDF de vocês, que vem essa luta pela terra para poder ter plantio, para poder ter produtividade, tá bom? O objetivo dessa aula hoje era esse, que vocês compreendessem que a reforma agrária e os movimentos não são só baderneiros, e está em Constituição Federal. O que eu quero que vocês façam na aula de hoje, né? No PDF da aula de hoje. Quero que vocês produzam um mapa mental sobre reforma agrária. Vocês vão colocar para mim que está na Constituição, que, né? Vocês vão fazer, se eu falar, eu vou fazer o mapa para vocês. Mas eu quero que vocês façam um mapa mental. Nossa, professora, mapa mental? Sim. Para que vocês mentalizem de uma vez por toda tudo isso que é sobre a reforma agrária, porque é um conteúdo muito importante que cai no vestibular também, tá bom? Não se esqueçam, deixem seu like, brincadeirinha, mas coloque seu nome lá para validar a frequência, tá bom? Um beijo, segundo ano, e até logo!